tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen Colombo, eu sou advogada e pedagoga e hoje eu estou aqui para dividir com vocês um pouco do meu conhecimento sobre contratos. Eu quero abordar com vocês hoje alguns temas muito importantes e relevantes sobre contrato e de uma forma bem clara, bem objetiva e direta, para você que está estudando e para você profissional que já está em exercício. Não tem como eu iniciar esse assunto com vocês sem antes contextualizá-los sobre o contrato e uma definição prévia. Contrato é um acordo, é um vínculo jurídico entre duas ou mais pessoas. Então, diga-se de passagem, ele é o maior meio de circulação de riquezas do mundo. Sim, porque tudo que a gente faz há um contrato por trás. Tanto é que todos nós, em algum momento, já tivemos contato com o contrato. Sim, seja naquele suquinho que você comprou na lanchonete, a conta de luz da sua casa, a conta de água, enfim, até o seu casamento. Trata-se de um contrato, não é? Então, de alguma forma, todos estamos em contato diário com algum tipo de contrato. Um tema tão relevante que dele também surgem diversas obrigações. Tanto obrigação de fazer, obrigação de dar, obrigação de não fazer e tantas outras, que aí teria que ser uma aula específica só de obrigações. E logicamente, ao passar dos anos, a sociedade como um todo vai evoluindo. Isso força com que os contratos também vão se adequando a essas novas necessidades e agora até mesmo as novas tecnologias. Então, o direito tem que acompanhar isso. Não tem como ser uma coisa dissociada da outra. Até para te situar um pouquinho mais, antes desse código atual que está em vigência, que é o Código de 2002, nós tínhamos o Código de Clovis B. Villard, de 1916. Esse código ficou em vigência até 2003. Sim, até 2003. Por quê? Em 2002 foi publicado o Código Civil atual, só que ele teve um período de vacácios legis de 1 ano, então ele só entrou em vigor em 2003. Exatamente nesse ponto que eu queria que vocês prestassem atenção, porque nesse código que eu mencionei de 1916, nós tínhamos muito enraizado aquela famosa expressão pacta sunt servanda, lembra? Que a gente aprendeu na faculdade, que o que é? É que o contrato, ele cria, ele faz leis entre as partes. Isso, nesse código anterior, era muito forte, dava a ideia e aquele peso de uma total responsabilidade e de vínculo, ao passo que, se tivesse alguma irregularidade, alguma coisa errada ali, não tinha-se muito o que fazer, porque ele fez leis entre as partes, você assinou porque você quis. Com o advento do novo Código Civil, novo que eu falo, gente, esse de 2002, né? Aí você pode me perguntar, Suelen, então quer dizer que o pacta sunt servanda deixou de existir? Não, gente, não é que ele deixou de existir. O que aconteceu foi que ele passou a ter uma tônica diferente, uma ênfase mais humana. Já que esse código de 2002, ele trouxe consigo essa preocupação, esse zelo com a pessoa humana, esse cuidado, essa proteção. E isso exatamente para prevenir e evitar o esmagamento social, a aniquilação da parte mais vulnerável, mais frágil do contrato, almejando, obviamente, equidade e justiça. E isso é um ponto muito positivo. Obviamente que a gente sabe que ainda há contratos, como por exemplo os bancários, que dá a entender que não obedecem isso. Contudo, se não fosse esse novo entendimento, com certeza a situação seria muito pior. A ideia, além de proteger as partes do contrato, de propor e fazer com que ela seja justa e paritária, ele tende a evitar que aconteça injustiças, erro, que alguém possa se utilizar do contrato para lesar o outro. Isso tudo tem até a ver um pouco do negócio jurídico, mas isso seria tema para uma outra aula. Bom, feita essa pequena introdução da história do contrato,
eu preciso falar para vocês os parâmetros que a gente vai usar para analisar aquele contrato. Esse tema é tão relevante que ele é muito cobrado nas provas e no dia a dia do advogado. Não tem como você não dominar os conceitos básicos de contrato. Não tem como, porque seja para você criar um contrato ou analisar um contrato que um cliente traz para você para ver se ele está seguro assinando aquele contrato. Então, preste muita atenção que agora eu também vou te trazer muitas dicas práticas. A primeira que eu quero te dar é a seguinte: toda vez que você for consultar o Código Civil, vai pelo site do Planalto. Sim, o site do Planalto está devidamente atualizado. Senão você incorre o risco de fazer alguma interpretação equivocada, porque aquilo já foi alterado. Tanto que se você tiver de repente aí um vadimeco, um código de 2019, ele já está desatualizado, porque nós já tivemos atualização em 2019. É um detalhe que parece irrelevante, só que não é. Ele faz toda a diferença no seu dia a dia. Então eu vou abrir aqui do lado para vocês o site do Planalto. Você tá vendo ali aonde tem essa partezinha em azul? Essas são as atualizações, tanto que se você clicar ali, é um link e você vai para a lei que modificou aquele parágrafo. E esse que eu já coloquei aqui para vocês, ele já está atualizado com a Lei de Liberdade Econômica. Dito isso, essa primeira dica que é prática e importante, eu falo para você que todo o tema de contrato aí que a gente vai tratar agora, ele está no artigo 421 até 853 do Código Civil. Aí você pode falar para mim, Suelen, é muita coisa, como eu posso aprender tanta coisa assim em 15 minutos? Gente, calma, vamos lá que eu vou trazer para vocês os pontos principais. Aquilo que você realmente precisa saber para começar a desvendar o mundo dos contratos. Adentrando no assunto principal, a primeira observação que a gente faz até ao ler esse primeiro artigo que trata de contrato 421, que eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, ele nos dá a seguinte informação: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social. Essa frase, ela diz exatamente o tema que eu quero falar com vocês agora. Ou seja, todo contrato ele está limitado à função social. Essa é a primeira regra que você precisa conhecer do contrato. Aí você pode me perguntar, Suelen, o que é função social? Gente, função social é a consequência que aquele contrato pode gerar para a sociedade. Aí você me fala, mas Suelen, se o contrato é entre aquelas duas pessoas, que mal que ela vai fazer ao restante da população, ao restante da sociedade? Gente, é simples. A partir do momento que há uma injustiça com uma pessoa dentro de um contrato, aquilo realmente vai se espalhar. Você concorda? Abre um precedente. E é isso que o Código de 2002 quer evitar. Isso quer dizer que podem haver cláusulas dentro de um contrato que vão ferir a dignidade da pessoa humana. E se fere a dignidade da pessoa humana, mesmo que seja uma pessoa, ela está ferindo a sociedade como um todo, sim. Pensando em proteger a coletividade, o parâmetro que a gente tem e o limite ali que a gente tem dos contratos, o primeiro artigo já fala é a função social do contrato. Logo abaixo a gente tem o parágrafo único. Esse parágrafo ele não existia antes, tá? Ele foi realmente inserido agora em 2019 e ele nos norteia ainda mais sobre contratos. Outra dica muito importante que eu preciso trazer para vocês são os 3 princípios implícitos nesse Código Civil de 2002. O primeiro é a socialidade, o segundo a eticidade e o terceiro concretude ou operabilidade. O que vem a ser socialidade? Na verdade, é o princípio que determina a função social do contrato, que impõe esse limite como regra, entendeu? Isso abrange a posse, a propriedade privada. A eticidade, ela impõe, ela determina a observação da ética nos contratos. Então, são os 2 limites que a gente tem aqui que são imprescindíveis para a validade de um contrato. E, por fim, concretude ou operabilidade, ela permite às partes
ter uma certa autonomia, uma certa liberdade para confeccionar o contrato. Obviamente que desde que respeitando os dois princípios anteriores que eu mencionei aqui, da função social e da ética, tá? Parece ser algo assim, você vai falar sobre princípios, princípios é só abrir lá o livro e ler. Não, gente, isso é tão importante, porque você conhecer isso, você conhecer esses princípios, é que vão te nortear, às vezes, não só na confecção de um contrato, mas te nortear numa defesa. Tanto é que eu trouxe aqui para vocês um exemplo, eu vou deixar um número aqui do agravo para vocês, de uma decisão recente, que foi agora de 26/6/2020, no qual um paciente, ao ser operado pela segunda vez, o plano não quis pagar, porque ele alegou que aquele tipo de cirurgia não estava no rol da ANS. O que os magistrados entenderam? Eles concluíram que, apesar de não estar no rol da ANS e não ser abrangido pelo Código do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. Ou seja, a decisão desse processo, desse agravo, ela foi fundamentada no quê? Na função social, no descumprimento da função social do contrato. Agora vocês conseguem perceber, entender a importância de conhecer os princípios do contrato e os princípios em gerais do direito? Pois bem, dito isso, eu vou para a segunda parte, no qual eu preciso dizer para vocês que o contrato é um negócio jurídico. Portanto, ele pode ser bilateral ou plurilateral. Quer um exemplo de plurilateral? Consórcio. Em se tratando de negócio jurídico, cabe mencionar que se trata de um acordo de vontade, que permite você criar, alterar, proteger ou extinguir a relação jurídica. Agora, eu quero tratar com vocês bem rapidamente os pontos principais, que são as regras e exceções que a gente tem do 421 até o 426 do Código Civil. Vamos lá? O que é importante você saber? Tá tudo aqui dentro. Eu vou colocar aqui na lateral para vocês entenderem onde que estão, tá? O que você precisa entender? Em linhas gerais, pressupõe sempre no que o contrato devem ser paritários ou simétricos. O que quer dizer paritário? Igual. Ambas as partes estabelecem direitos e deveres de uma forma ali equilibrada, de forma que todo mundo saia satisfeito. Mas há exceções, como por exemplo, o contrato de adesão. O contrato de adesão ele vem pronto, você assina ou não. Geralmente são os contratos que nós assinamos do plano de saúde, contrato no banco, nos quais não nos permitem discutir algumas cláusulas. Ali não tem paridade, vocês não são iguais para discutir aquele tema. Simplesmente ou você assina ou não assina, ou tem aquele produto ou aquele serviço que você quer, ou não tem. Só que o detalhe é que nesse tipo de contrato de adesão, onde não há paridade, se houver necessidade de interpretação, elas devem ser favoráveis ao aderente, exatamente por ser ali a parte mais frágil, mais vulnerável do contrato. Vale salientar aqui para vocês também que são nulas as cláusulas que estipulem renúncia, algum tipo de renúncia antecipada, ok? Outra regra que a gente pode citar aqui, muito importante, é o princípio da intervenção mínima nos contratos. Ou seja, a revisão dos contratos, ela é excepcional, ok? Outra regra importante, os contratos são regidos pela boa-fé e a boa-fé, ela é presumida. Só que se houver má-fé, ela tem que ser provada, tá? Não se presume a má-fé, se presume a boa-fé do contrato. O que é isso? É que ambas as partes estavam cientes e concordaram, ninguém teve a intenção de lesar ninguém. Se for comprovado que não foi assim, aí sim você pode discutir aquele contrato. Temos também, na parte de contratos, os contratos típicos e atípicos. Contratos típicos são aqueles que estão previstos no Código Civil.
Por exemplo, contrato de compra e venda, contrato estimatório, doação, seguro, entre outros. E os atípicos, que eles não estão previstos e eles podem ser pactuados ali entre as partes, desde que respeitando aqueles princípios que nós mencionamos aqui. E o último ponto da nossa aula, que também é importante ressaltar, é a vedação do pacta corvina, o pacto do corpo, ou seja, você desejar a morte daquela pessoa, você quer fazer um contrato com uma herança que você vai receber quando aquela pessoa morrer. Isso é completamente vedado tanto pelo 426 como pelo 166 do Código Civil. Bom, gente, lógico que eu não consegui esgotar o tema com vocês, porque é um tema muito abrangente, muito longo, cheio de detalhes, mas eu espero que vocês tenham compreendido e entendido um pouco sobre contratos. Aqui nós abordamos sobre vários princípios e eu espero realmente que vocês tenham gostado. E vou deixar aqui para vocês os meus contatos, me sigam lá no Instagram, no YouTube, e eu vou estar feliz em continuar ajudando vocês. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, porque eu adorei participar e trazer um pouco de conteúdo para vocês.